Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Uchiha que despertou. Capítulo 21, digno de ser um líder de aldeia. A Megakuri. Lord Anzo, os suprimentos de comida na cidade já não são suficientes para alimentar tanto os civis quanto as tropas. No máximo, ficaremos sem comida amanhã, relatou o ninja da chuva Anzo. Anzo permanecia sentado em silêncio em seu assento de líder. Ele havia se tornado mais quieto desde que declarara guerra às 3 grandes nações, fogo, vento e terra. 4 meses haviam se passado desde então. Nos 2 primeiros meses ele pegou as 3 nações de surpresa e avançou sobre seus territórios. No entanto, as grandes nações não demonstraram qualquer preocupação. Mobilizaram suas próprias forças shinobi e em um único dia esmagaram seu exército, voltando então seu avanço em direção à sua capital, a Megakuri. Foi então que percebeu que as 3 grandes nações não eram fracas. Elas simplesmente estavam esperando uma oportunidade para contra-atacar e obter maiores vantagens. Embora Anzo fosse um lutador de nível Kage, sua força empalidecia em comparação com Hiruzen Sarutobi, Noki e o terceiro Kazekage. Quanto à qualidade do shinobi de elite de Megakuri, ele sabia muito bem o quanto dela era exagerada. Ele só queria provar às nações que a Terra da Chuva não era um país fraco que pudesse ser intimidado. Mas agora, ele finalmente entendia o quão grande era o abismo entre uma nação pequena e uma grande, e o quão humilhante era ser cidadão de um país fraco. Outrora um homem cheio de vigor, seus cabelos agora exibiam mechas brancas visíveis. Anzo suspirou e acenou com a mão, sinalizando para que seu subordinado se retirasse. Ele saiu lentamente de sua fortaleza e olhou para o céu. A Megakuri, vila oculta na chuva, simbolizava o fim do sofrimento da Terra da Chuva e a chegada de dias mais brilhantes. Contudo, a chuva fina continuava a cair sem parar, e seu coração ficava cada vez mais pesado. Naquele instante, os exércitos que cercavam os 3 portões da cidade começaram a cantar a canção da Terra da Chuva. A expressão de Anzo escureceu, depois se contorceu em fúria. O que Konoha estava tentando fazer? Ele escalou o portão leste e olhou para as forças de Tsunade. Elas permaneciam fora do alcance de ataque, usando o chakra para amplificar suas vozes, de modo que a canção chegasse até a cidade. Em 2 ou 3 minutos, Anzo compreendeu a intenção de Konoha. Ele observou os ninjas da chuva abaixarem suas armas, seus olhos se enchendo de lágrimas, seu espírito de luta se esvaindo. Alguns até começaram a chorar. Anzo respirou fundo. Bom, muito bom. O comandante de Konoha era impressionante. Só a canção de sua terra natal foi suficiente para deixar suas tropas com saudades de casa e fazer com que perdessem a maior parte da vontade de lutar. Com os suprimentos de comida se esgotando, o moral já estava no fundo do poço. Nesse instante, ele viu 2 batedores se aproximando de Tsunade. Ao ver o estado de seu próprio exército, ele quase considerou a rendição, mas algo lhe dizia que ainda poderia haver uma chance. Acampamento de Tsunade. Relatório. Lady Tsunade, comandante. O batedor era um Uchiha da unidade de Jiraiya, coberto de ferimentos com uma expressão sombria. O Uchiha Ryun não disse nada. Seu rosto empalideceu como se já tivesse adivinhado a notícia. Nossas forças estavam bloqueando com sucesso os portões da cidade quando Chiyo, uma lutadora de nível Kage de Suna, liderou 500 ninjas de Suna em um ataque surpresa. Nossas tropas sofreram pesadas baixas e agora estão se reagrupando em direção à posição de Lady Tsunade. Com isso, o batedor desmaiou. Ryun cerrou os dentes, os olhos ardendo de fúria. Maldito Tsunagakuri! Tsunade suspirou. A culpa não era de Ryun. Sua estratégia contra o país da chuva tinha sido impecável. A interferência de outras nações era uma variável imprevisível. Ela estava prestes a confortá-lo quando outro batedor chegou, um membro do clã Yamanaka, relativamente ileso. Informe a Lady Tsunade e o Lord Ryun. Noki liderou pessoalmente uma força de 1000 ninjas de Iva em um ataque surpresa à nossa retaguarda. O Lord Orochimaru preparou o terreno para contra-atacar, mas ainda assim perdemos 200 homens. No momento, o Lord Orochimaru está liderando 600 soldados para se encontrarem aqui. Sua voz tremia de raiva não de Ryun, mas de Noki e Vagakuri. Esses covardes permaneceram escondidos até o último momento, apenas para apunhalá-los pelas costas quando a vitória estava próxima. A expressão de Ryun escureceu. Esses ratos. Tsunade respirou fundo. Entendido. Ela ordenou que os batedores descansassem. Ryun respirou fundo e se ajoelhou. Lady Tsunade, assumo total responsabilidade por esta falha de comando. Rishi e Hiji trocaram olhares prestes a falar, mas um membro mais velho do clã Senju os interrompeu. Todos sabiam que a culpa não era de Ryun, mas não podiam dizer isso abertamente. Tsunade deu um passo à frente e ajudou Ryun a se levantar. Ryun, sua estratégia foi brilhante. Orochimaru, Jiraiya e eu sabemos disso. Você quase permitiu que nossa vanguarda sozinha rompesse a Megakuri e encurralasse Anzo. Ninguém mais poderia ter planejado isso tão bem. Nosso objetivo era intimidar a Terra da Chuva e demonstrar a força de Konoha. Isso já foi alcançado. Nem mesmo o Kage teria conseguido melhor. Então não se culpe. Todos reconhecem seu brilhantismo. Levante a cabeça. O que precisamos agora é nos reagrupar com Jiraiya e Orochimaru e planejar nosso próximo passo. Tsunade sorriu para ele. Ryun se levantou lentamente. Ele havia subestimado os heróis do mundo. Esquecera-se de deixar espaço para recuar, concentrado demais em esmagar a Megakuri e acabar com a guerra. Não considerará que as outras 2 nações não visavam apenas o fim do conflito, mas também o enfraquecimento de Konoha. Sim, Lady Tsunade.
Ryun fez uma reverência, depois deu um passo para o lado, fechando os olhos para elaborar uma estratégia. Logo Jiraiya chegou com 300 shinobi, e Orochimaru liderou 500. No momento em que se reagruparam, a primeira pergunta que fizeram foi: onde está o comandante? Ryun suspirou. Provavelmente estavam ali para repreendê-lo. Que assim seja. Ele abriu os olhos e se aproximou deles, mas Jiraiya e Orochimaru imediatamente se ajoelharam. Ryun, o que vocês dois estão fazendo? Ryun ficou atônito. Não estavam ali para culpá-lo? Ele os ajudou a se levantar rapidamente. Orochimaru e Jiraiya falharam na liderança. Nos tornamos complacentes às vésperas da vitória e negligenciamos a proteção contra shinobi inimigos. Aceitamos a punição, comandante. Suas vozes eram firmes e resolutas, comovendo até mesmo Ryun. Numa guerra normal, o comandante definia a estratégia geral, enquanto a execução ficava a cargo dos oficiais em campo. Mas Ryun levou a responsabilidade a sério demais, assumindo toda a culpa. Ryun parou de repente, mas rapidamente os puxou para cima. O que você está dizendo? Foi um descuido meu que levou a essa situação. Orochimaru balançou a cabeça. A estratégia foi sua. A execução foi nossa. Um comandante deve levar em conta todas as possibilidades, mas os oficiais de campo devem permanecer vigilantes. Esta foi a nossa falha. Jiraiya assentiu. Comandante, nossas tropas estavam prestes a romper os portões quando nos esquecemos de vigiar nossas costas. Portanto, não se culpe. Continue nos guiando rumo à vitória. Os olhos de Ryun brilharam. Sim, esta era a Konoha que ele amava, unida, introspectiva, jamais apontando o dedo para os outros. Tsunade sorriu e se juntou a eles. Comandante, aguardamos suas ordens. Conduza-nos à vitória. Ryun respirou fundo, seu olhar se tornando mais penetrante. Eu irei. Capítulo 22, Impasse Triplo. Uchiha Ryun ajudou os três a se levantarem e então ponderou. Nossas forças atuais somam cerca de 1.600 homens. No portão norte, Noki lidera 1.000 soldados, enquanto no portão sul, Tio comanda 500. Com nossa força atual, não podemos lidar com essa situação. Noki e Tio são lutadores de nível Kage de verdade. Enfrentar qualquer um deles seria desfavorável para nós. Lady Tsunade, Lord Orochimaru e Lord Jiraiya podem unir suas forças para enfrentar um oponente de nível Kage. Mas os outros dois lutadores de nível Kage não são tolos. Se nos virem em combate, certamente atacarão. Uchiha Ryun analisou a situação atual, e os três assentiram em concordância. Tsunade e os outros estavam próximos do nível Kage, mas ainda eram classificados como ninja elite. Tio de meia idade e o jovem Noki enfrentando-os, o Sannin poderiam perder. Ele estava sendo educado ao dizer que os três poderiam lidar com um oponente de nível Kage, o que significava que poderiam ganhar tempo, não necessariamente vencer. Portanto, a chave para esta batalha reside no portão sul. Os olhos de Uchiha Ryun brilharam, e os três assentiram. Então, você pretende atacar o portão sul? Jiraiya não conseguiu se conter e perguntou. Ele estava louco para acertar as contas com aquela velha bruxa Tio. Eles quase tinham conquistado a Megakuri, mas o ataque surpresa dela arruinou tudo, dando esperança a Megakuri novamente. Orochimaru riu. Seu amigo havia perdido de forma justa. Tsunade permaneceu em silêncio, fingindo estar pensativa para não parecer tola. Uchiha Ryun balançou a cabeça. Se você fosse Anzo, a salamandra, atacaria os 500 soldados de Tio, os 1.000 de Noki ou os nossos 1.600? Claro, Tio, respondeu Jiraiya sem hesitar. Era o óbvio. Não se trata apenas de força. No momento, nós e os ninjas de Iva estamos em um impasse, nenhum dos dois ousando agir precipitadamente. Portanto, Anzo atacará o portão sul, explicou Uchiha Ryun. Mas e os ninjas de Iva? Se entrarmos em confronto com eles, sofreremos pesadas baixas, perguntou Tsunade. Orochimaru também observava Uchiha Ryun, aguardando sua solução. Uchiha Ryun se espreguiçou e sorriu. Use um tigre para afugentar um lobo. Usar um tigre para afugentar um lobo? Tsunade estava confusa, enquanto os olhos de Orochimaru brilhavam como se ele entendesse. Ele disse, Ryun, você está se referindo a Komogakuri? Uchiha Ryun assentiu. Exatamente, Komogakuri. O Tsuchikage agora está na Terra da Chuva, o que significa que Vagakuri não tem um líder forte. Considerando a personalidade do terceiro Raikage, se ele souber dessa notícia, não ficará parado. Uchiha Ryun sorriu. Komogakuri e Vagakuri pareciam destinadas a se enfrentar. Em todas as grandes guerras, elas se encontravam em conflito. Quando descobriram que Vagakuri não tinha um Kage, a natureza bandida dos ninjas de Komogakuri os levou a atacar. Então, Orochimaru também sorriu. Que plano brilhante usar um tigre para afugentar um lobo. Comandante, suas estratégias são incomparáveis. Eu admiro. Ele decidiu estreitar os laços com Uchiha Ryun após essa batalha. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares, como que dizendo, somos os únicos que não entenderam. Contudo, Tsunade logo voltou seu olhar para Uchiha Ryun. Aquele homem parecia especialmente carismático quando estava traçando estratégias. Uchiha Ryun não percebeu. Em vez disso, olhou para Jiraiya. Lord Jiraiya, sua rede de inteligência deve ser forte, não é? Na história original, Jiraiya era a principal fonte de informações externas de Konoha, sempre a par dos principais acontecimentos. Jiraiya assentiu com a cabeça. Tenho muitos contatos reunindo material. Se você se refere a uma rede de inteligência, não está errado. Para ele, essas pessoas eram amigos que o ajudavam a coletar material, não espiões. Uchiha Ryun sorriu. Se você mobilizasse seu povo, quanto tempo levaria para enviar uma mensagem a Komogakuri? No máximo meio-dia.
Jiraiya bateu no peito com confiança. Ótimo. Lorde Jiraiya, por favor, envie a mensagem imediatamente. Basta escrever. Tsuchikage no Ki avistado na Terra da Chuva. Nada mais. Ushira Hyun sorriu. Entendido. Jiraiya imediatamente foi providenciar isso. Ushira Hyun sorriu. Se isso desse certo, a Megakuri seria dele. Orochimaru também sorriu. Parabéns, comandante, por conquistar a Megakuri. Parabéns à senhora Tsunade. Foi tudo ideia dela. Eu sou apenas um conselheiro. Uchiha Hyun balançou a cabeça. Orochimaru fez uma pausa, então lembrou-se de seu nome e suspirou. Os anciãos de Konoha ainda estavam muito cautelosos com os Uchiha. Tsunade franziu a testa, mas compreendeu o motivo. A reunião pré-batalha terminou em silêncio, e cada um seguiu seu próprio caminho. No dia seguinte, em Komogakure, a empunhava uma kunai com os olhos brilhando. Ele riu de coração, convocou seus conselheiros e decidiu mobilizar 3.000 soldados. Marcharemos sobre Iwagakure, campo de batalha da Terra da Chuva. No portão sul, Tinho e Anzo já estavam lutando. A técnica de marionetes de Tinho, as 10 marionetes de Shikamatsu, demonstrava ataque e defesa impecáveis. Anzo rugiu, batendo a palma da mão no chão para invocar sua salamandra, que engoliu de 30 a 40 ninjas de Suna antes de atacar Tinho. Em seguida, ele liberou um gás venenoso roxo por todo o campo de batalha. Tinho gritou: todos tomem o antídoto agora. Como mestre em venenos, seus antídotos podiam neutralizar temporariamente as toxinas de Anzo. Anzo desembainhou 2 espadas e atacou. Os 10 bonecos de Shikamatsu correram para bloqueá-lo, e os 2 lutaram ferozmente. Enquanto isso, os portões leste e norte permaneceram imóveis, ambos os lados se observando. Então, batedores de Konoha relataram alguém correndo na direção de Iwagakure em direção ao acampamento de Noki. Uchiha Hyun foi informado. Ele sorriu de canto e disse: continue explorando. Ele pensou: Komogakure se move rápido. Ah, é um homem direto. Portão norte, acampamento de Noki. Noki tremia de raiva, praguejando: esses brutos, esses bandidos, arruinando meus planos. Malditos sejam. Seu guarda, Akatsushi, deu um passo à frente. Senhor, o que devemos fazer agora? O rosto de Noki escureceu. O que devemos fazer? Recuar imediatamente. Dizem que o terceiro Raikage rivaliza com as bestas com cauda. Sem nenhum Jinchuriki em campo ainda, ele é praticamente invencível. Se eu não voltar, Iwagakure sofrerá grandes perdas. Droga, como a notícia se espalhou tão rápido? Foi Konoha ou a Megakure? Noki balançou a cabeça. Agora não era a hora para especulações. Ordene a retaguarda que se torne a vanguarda. Velocidade máxima de volta para a vila. Noki ordenou, então usou a técnica da rocha leve para subir em uma pedra e correr para casa a toda velocidade. Ele olhou para Megakure com saudade e suspirou. Capítulo 23. As 10 marionetes de Tinho versus o ataque duplo da foice de corrente de Anzo. Portão sul. Tinho aparentava ser uma mulher de meia idade. Seus olhos eram gélidos. As finanças da Vila da Areia já estavam em crise, com a renda insuficiente para cobrir as despesas. Essa declaração de guerra de Anzo da Salamandra havia conseguido desviar seus conflitos internos. Para retribuir a gentileza da Vila da Chuva, vou me esforçar em mandar todos vocês de volta para cá. Com esse pensamento, Tinho estendeu ambas as mãos. 10 fios de chakra saíram de seus 10 dedos e se conectaram aos 10 bonecos de Shikamatsu. Então, com o gesto de suas mãos e um leve movimento dos dedos, todos os 10 bonecos entraram em ação, movendo-se com a mesma fluidez de seres humanos reais enquanto avançavam em direção a Anzo da Salamandra, que se aproximava rapidamente. Anzo rugiu, girando e ultrapassando o primeiro dos 10 fantoches. Ele ergueu a mão direita e desferiu um golpe descendente. Svi! Sua lâmina girou e o segundo boneco foi derrubado. Ao puxar a espada para trás, o terceiro boneco ergueu sua ponta afiada e a lançou contra Anzo. No momento em que se preparava para contra-atacar, o boneco que ele havia derrubado anteriormente agarrou sua espada com força. A expressão de Anzo mudou. Ele soltou a espada, usando a força da puxada do boneco para saltar para trás, desviando do ataque do terceiro boneco. Então, com mais um giro, ele decepou a cabeça do terceiro boneco. Antes que pudesse recuperar o fôlego, o primeiro boneco atirou nele Sembon envenenado. Anzo usou instintivamente a técnica de substituição. Tum, tac tac tac. O som ecoou quando um tronco substituiu em sua posição original, e o Sembon envenenado atingiu a madeira. O veneno era potente. Num instante, o tronco passou de marrom para um roxo escuro quase preto. Os olhos de Anzo escureceram. Sua velha bruxa, você luta sujo. Velha bruxa? Tinho pretendia inicialmente ganhar tempo sem usar todas as suas forças, mas agora ele a chamou de velha bruxa? Bum! Uma enorme onda de chakra irrompeu dela, engrossando os fios de chakra conectados aos seus dedos. Os 10 fantoches de Shikamatsu desembainharam suas armas, espadas, lanças, garfos, armas de fogo, canhões para raios, serras e ganchos. Anzo estreitou os olhos, jogando sua katana de lado. Ele levou a mão às costas e sacou sua arma característica, a foice concorrente. Aqueles que conheciam sua reputação entendiam que ele estava falando sério agora. Esta era sua arma exclusiva, não algo substituível por uma simples katana ou espada longa. Seu desgraçado, ninguém te ensinou a nunca comentar a idade de uma mulher? Tinho rugiu, com os cabelos em pé devido à força de seu chakra. Os 10 fantoches atacaram Anzo com o dobro da velocidade anterior. Anzo recuou, mas os bonecos o perseguiram implacavelmente. Então, ele formou selos de mão e sorriu com desdém.
Liberação de fogo, formação de chamas explosivas. As sobrancelhas de Tinho se contraíram. Ela retirou 4 dos bonecos, deixando 6 restantes ao alcance dos dispositivos explosivos. Instantaneamente, inúmeras etiquetas explosivas escondidas no subsolo voaram e se prenderam aos 6 bonecos. Com o rugido de Anzo, bum! Os 6 bonecos foram despedaçados, reduzidos a destroços. Tio tentou controlá-los, mas descobriu que não conseguiam mais se mover. Ela recolheu os fios com uma expressão grave. Ela não sabia quando Anzo havia plantado aquelas etiquetas explosivas. Por que ele não as usou contra as forças de Jiraiya quando atacaram o portão sul? A culpa não foi inteiramente de Tio. A formação de chamas explosivas era um jutsu de rank A, o que significa que apenas shinobi de alto nível com reservas substanciais de chakra podiam ativá-la. Na Vila da Chuva, além de Anzo, quem mais atendia a esses requisitos? Assim, Jiraiya e suas tropas não sofreram com essa técnica. Anzo bufou. Aquela velha estava fazendo tempestade em copo d'água. Ele brandiu sua foice de corrente contra Tio, mas um dos bonecos restantes, uma construção com cabeça de touro, interveio. Técnica de marionete, escudo. Clang. A foice de corrente foi desviada. Os olhos de Anzo brilharam. Usando a força do impacto, ele atacou novamente. Ataque duplo com foice de corrente. A ponta da foice perfurou as costas do boneco de touro, empalando-o. Anzo agarrou a base da corrente e puxou com força. Estalo. O torso metálico do boneco foi despedaçado. Mais um dos 10 bonecos se perdeu. Anzo lambeu os lábios, zombando de Tio. Restavam apenas 3 marionetes, e elas não pareciam particularmente fortes. Ele não achava que pudesse perder agora. Tio, no entanto, estava séria. Inicialmente, ela acreditava que a Vila da Chuva era apenas uma vila shinobi menor e que a reputação de Anzo era exagerada. Mas agora, ela percebia o quão poderoso ele realmente era. Anzo se preparou para desferir o golpe final. Salamandra. A salamandra gigante reagiu instantaneamente, primeiro se dissolvendo em fumaça branca antes de reaparecer ao lado de Anzo. Com perfeita sincronia, a salamandra expelou uma densa névoa venenosa roxa. A névoa não era apenas altamente tóxica, mas também cobria uma área enorme, envolvendo Tio instantaneamente. Anzo sorriu de canto. Arte ninja, técnica da névoa da foice. Sua figura desapareceu na névoa venenosa enquanto ele se aproximava silenciosamente de Tio, procurando uma brecha. Tio bufou. Com um movimento rápido de uma só mão, as 3 marionetes restantes formaram um triângulo. Com um puxão brusco da mão, esmagamento por sucção dos 3 tesouros. Os 3 bonecos abriram bem a boca, sugando grandes quantidades da névoa venenosa. Até mesmo Anzo teve dificuldade em resistir à força dessa técnica. Droga, esse jutsu me derrota perfeitamente. Que irritante. Assim que a névoa venenosa foi completamente absorvida, Tio sorriu. Todos reúnam-se ao meu redor. Os shinobi da areia imediatamente interromperam a luta e recuaram para trás de Tio. Anzo de repente percebeu algo. Nada bom. Ele arremessou sua foice com corrente contra os bonecos. Clang. Um escudo de areia de ferro bloqueou o ataque, desviando a foice. Desta vez, a expressão de Anzo mudou. Liberação de magnetismo? Areia de ferro? Seria possível? Então, ele viu um homem com cabelo azul espetado parado imponentemente acima dele com os braços cruzados. O terceiro Kazekage. Ele havia chegado, o Kazekage mais forte da história. Anzo já havia travado uma grande batalha. Ele não estava confiante em enfrentar 2 oponentes de nível Kage ao mesmo tempo. O terceiro Kazekage inclinou levemente a cabeça, gesticulando em direção às forças shinobi da chuva. Tio sorriu com desdém. Como o Kazekage ordena. Os 3 fantoches abriram suas bocas novamente, cuspindo a névoa venenosa letal da salamandra de volta para o shinobi da chuva. Anzo bradou, recuar. Ele avançou em direção ao seu segundo em comando a toda velocidade. Os shinobi da chuva, porém, não tiveram a mesma sorte. Tentaram fugir, mas uma parede de ferro ergueu-se do chão, bloqueando sua fuga. À medida que a névoa venenosa os envolvia, seus corpos perderam as forças. Manchas roxas se espalharam por sua pele antes que desmaiassem. Só então o terceiro Kazekage sinalizou para Tio parar. Tio obedeceu sem questionar, usando os bonecos para absorver a névoa venenosa novamente. Ela a estudaria cuidadosamente mais tarde, poderia ser útil no futuro. Capítulo 24. Condições da derrota. Tio tinha plena confiança no terceiro Kazekage. Embora fosse esposa do primeiro Kazekage e tivesse mais antiguidade, o cargo de Kazekage sempre fora concedido ao mais capaz. Em termos de força, o terceiro Kazekage era, sem dúvida, o mais forte entre os 3 Kazekages até então. Isso era indiscutível. Quanto a Tio, o terceiro Kazekage a tinha em alta consideração e se importava profundamente com ela. Ancião Tio, você está ferido? O terceiro Kazekage pousou e imediatamente perguntou sobre o estado de Tio. Ele não havia esquecido o cuidado que Tio lhe dedicara no passado. Tio sorriu e balançou a cabeça. Graças à chegada oportuna do Kazekage, caso contrário, esta velha senhora poderia ter ficado realmente ferida. Isso não era um exagero. A força individual de Anzo era inegável. Se ele tivesse tido a oportunidade de lutar livremente contra Tio, ela sem dúvida teria perdido. Dado o temperamento de Anzo, Tio poderia até mesmo ter morrido no campo de batalha. Isso era algo que o terceiro Kazekage não podia aceitar. Tio era uma combatente genuína de nível Kage.
Atualmente Tsunagakure tinha muito poucos lutadores de nível Kage, apenas ele e Chiyo. Embora houvesse 2 discípulos talentosos abaixo deles, sua força era apenas de nível Chunin. Portanto, o terceiro Kazekage não podia ficar de braços cruzados enquanto Hanzo atacava Chiyo. E que bom que você está bem. Desta vez, 7 dos 10 bonecos de Shikamatsu da anciã Chiyo foram destruídos. Devemos exigir alguma compensação da Terra da Chuva. O terceiro Kazekage ergueu as sobrancelhas. As finanças de Tsunagakure finalmente teriam um pouco de folga. Depois, Chiyo e o terceiro Kazekage conversaram um pouco. Os shinobi tiveram tempo para descansar e à tarde, pressionariam Hanzo para assinar um tratado nos portões da cidade. Sob o portão sul de Amegakure, Hanzo bufou friamente. Quem está de serviço na muralha da cidade? Abram os portões. Seu líder retornou. Nesse instante, Tsunade apareceu na muralha da cidade. Ela olhou para Hanzo com um sorriso. Ei, quem está aí embaixo? Diga seu nome. Esta cidade foi ocupada por Konoha. Por favor, pegue outra rota. Tsunade sabia naturalmente quem estava embaixo. Era Hanzo. Será que ele havia ficado tão fraco em apenas alguns dias? Os olhos de Hanzo se arregalaram em descrença enquanto ele encarava Tsunade na parede. O que estava acontecendo? Será que a Tsuchikage ficaria parada assistindo à tomada de Amegakure? Não, será que as duas aldeias tinham formado uma aliança? Impossível. Pelo que ele sabia, Noki das duas balanças era um homem extremamente ambicioso. Não havia a menor chance de ele cooperar com Konoha. Então, o que estava acontecendo? Droga! O que ele deveria fazer agora? Com Amegakure na frente e as forças de Tsunagakure perseguindo por trás, isso era um desastre. O rosto de Hanzo escureceu. O princípio estabelecido pelo deus do shinobi, de que Konoha jamais invade outras nações, não significa nada? Tsunade balançou a cabeça. Claro que não. Antes do cerco, ela havia sido informada por Uchiha Ryun sobre possíveis cenários, então estava preparada para refutar os argumentos de Hanzo. Então, o que você quer dizer com isso? Você está violando as regras estabelecidas por Hashirama Senju. Hanzo suava profusamente. No fundo, ele sabia que ninguém se importava com as regras estabelecidas pelos mortos. Mas ele ainda se agarrava a uma rédea de esperança. E se os shinobi de Konoha lhe devolvessem a cidade? E Konoha de fato devolveria, mas a forma de devolução era uma questão completamente diferente. Lord Hanzo, lembra-se de ter declarado guerra a Konoha mais cedo? Uchiha Ryun subiu na muralha da cidade com um sorriso. Ele queria ver como Hanzo estava, aquele meio-deus shinobi humilde era uma visão rara. Hanzo franziu a testa. Essa pessoa não constava nos relatórios de inteligência. Quem é você? Claro que me lembro de ter declarado guerra. Agora que você ocupou Amegakure, você venceu. Se você se retirar agora, não vou guardar rancor depois. Isso fez Uchiha Ryun rir. Lord Hanzo está brincando? O senhor foi tão arrogante ao declarar guerra, e mesmo na derrota, continua tão dominador? A guerra é um jogo para o senhor? Ao ouvir isso, o coração de Hanzo afundou. No entanto, a outra parte não havia se recusado categoricamente a devolver Amegakure, o que significava que havia condições. Tudo bem. Apresente suas condições. Hanzo fechou os olhos e respirou fundo. Não havia outra escolha, ele havia perdido. Primeiro, a Terra da Chuva deve assinar um tratado de rendição. Em segundo lugar, a Terra da Chuva deve pagar a Konoha 300 milhões de ryu em indenização. Terceiro, após a guerra, o País da Chuva deverá transferir 10% de suas missões shinobi para Konoha. Uchiha Ryun declarou os termos que ele e Orochimaru haviam acordado. Essas exigências estavam dentro da capacidade de suporte do País da Chuva, e dada a derrota de Hanzo por Tsunagakure, ele não teve escolha a não ser aceitá-las. Hanzo estremeceu. Embora esperasse que Konoha exigisse reparações, o valor real ainda lhe causava arrepios. Mas ele tinha o direito de recusar? Não. Com o coração cheio de desespero, ele disse, tudo bem, concordo. Deixe-me entrar. Para sua surpresa, Uchiha Ryun zombou. Palavras por si só não significam nada. Do lado de fora da cidade, nosso Chunin Orochimaru e 800 soldados estão esperando. Ele assinará o tratado com você. Assim que for assinado, nos retiraremos e liberaremos seu shinobi da chuva para abrir os portões para você. Hanzo cerrou os punhos. Ele havia planejado lutar para entrar assim que os portões se abrissem, na esperança de reverter a situação. Mas aquele pirralho e aquela maldita garota haviam previsto tudo. Ótimo. Envie um emissário. Assim que ele falou, Orochimaru enviou 3 shinobi com 3 cópias do tratado. Uma para Konoha, uma para o País da Chuva e uma para Hanzo, para garantir a imparcialidade. Hanzo cerrou os dentes e assinou o tratado. Depois que Uchiha Ryun trocou olhares com o enviado e recebeu um aceno de cabeça, disse, o Lord Hanzo é de fato decisivo. Libertaremos seus homens agora. Por favor, aguarde um momento. Ele fez um sinal para Tsunade, que assentiu e liderou as tropas para fora de Amegakure para se reagruparem com Orochimaru e Jiraiya. Cerca de 10 minutos depois, Uchiha Ryun disse, então, Lord Hanzo, até nos encontrarmos novamente. Seu corpo se dissolveu em fumaça, era um clone das sombras. Logo depois, o shinobi da chuva abriu os portões e deixou Hanzo entrar. Consumido pela fúria, Hanzo brandiu sua foice e matou um dos shinobi da chuva instantaneamente. Lixo inútil. Ele lançou um olhar furioso para os shinobi encolhidos ao seu redor, e então suspirou. Muito bem. Enterrem-no com honras. Com o coração pesado, ele caminhou até sua casa e sentou-se. Ninguém ousou incomodá-lo. Olhando fixamente para as paredes, ele não conseguiu conter as lágrimas. Isso foi uma humilhação completa.
Ele se rendeu a Konoha. A guerra estava perdida. Acampamento Konoha. As tropas haviam alcançado a fronteira da Terra do Fogo. Ao entrarem no país, encontraram Hiruzen Sarutobi e a força principal, que se dirigiam rapidamente para o campo de batalha. Hiruzen ficou atônito. Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, por que vocês voltaram? Nós perdemos? Os três trocaram olhares e riram. Tsunade entregou o tratado a Hiruzen, cujos olhos brilharam ao lê-lo. Nós vencemos. E forçamos Hanzo a assinar os termos de rendição. Capítulo 25. Lutou por nada? Fronteira de Konoha. Hiruzen Sarutobi olhou para Tsunade com um sorriso e deu um tapinha em seu ombro. Tsunade, conte-me como você derrotou a Megakuri. Tsunade lançou um olhar para Uchiha Ryun, e ao ver o leve sorriso em seu rosto, assentiu. Em seguida voltou-se para Hiruzen Sarutobi. Hiruzen percebeu isso e olhou para Uchiha Ryun, que estava pensativo. Tsunade então começou a explicar os acontecimentos. Quanto mais Hiruzen ouvia, mais sentia que Tsunade era estratégica e sábia, exatamente como ele. Tsunade usou nós em vez de eu, ao descrever a situação. Embora Uchiha Ryun tivesse lhe dito anteriormente para assumir todo o crédito, ela ainda se sentia desconfortável em reivindicar tudo para si mesma. Perto dali, Orochimaru e Jiraiya suspiraram. Uchiha Ryun, por razões políticas, queria manter um perfil discreto, mas parecia que seus esforços foram em vão desta vez. Hiruzen ouviu a palavra nós muitas vezes, então estreitou os olhos e olhou para Uchiha Ryun, que permanecia em silêncio, de cabeça baixa e sem expressão. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Hiruzen. Muito bem, muito bem. Tsunade, você é verdadeiramente corajosa e engenhosa, demonstrando sabedoria e bravura. Orochimaru manteve a calma durante as negociações e Jiraiya entregou mensagens a grandes distâncias. Vocês são o orgulho de Konoha. Ao proferir essas palavras, Hiruzen encarava atentamente Uchiha Ryun, que parecia completamente alheio, ainda olhando para as pedras no chão. Em seguida, Hiruzen liderou Tsunade, Orochimaru, Jiraiya e as tropas de volta para Konoha. A guerra havia terminado e eles até tinham conseguido reparações. Que motivo havia para ir a Megakuri agora? Jin. Conquista desbloqueada. Fim da Guerra do País da Chuva. Classificação, nível S. Método. Utilizaram uma estratégia para entrar na cidade com facilidade e posteriormente assinaram um tratado. Recompensas. Sharingan de 3 Tomoe. Ativação pendente. Reserva de chakra de um Jonin. Liberação magnética. Transformação da natureza na areia de ferro. Liberação magnética. Chuvisco de areia de ferro. Num instante, Uchiha Ryun, que estava na retaguarda do grupo, sentiu seu chakra fluir descontroladamente. Seu estilo Magneto também sofreu uma mudança especial, tornando-se mais rígido e preciso. Quanto ao Sharingan, Uchiha optou por não ativá-lo imediatamente. Cada evolução do Sharingan consumia uma quantidade enorme de energia mental e chakra, deixando o corpo debilitado. Além disso, eles estavam voltando para a aldeia e ele não queria chamar a atenção. Portão sul de Megakuri. O terceiro Kazekage estava de pé com Tio, Ebis e 2000 ninjas de Suna nos portões da cidade. Com a permissão do Kazekage, Ebis deu um passo à frente e gritou. Hanzo, você já perdeu. Aconselhamos que assine um tratado. Caso contrário, o exército de Suna invadirá a cidade. Embora Ebis não fosse forte em combate, ele era habilidoso em política, e foi por isso que foi escolhido para discursar. Hanzo apareceu na torre do portão sul e respondeu. Vocês chegaram tarde demais. A Megakuri já assinou um acordo de rendição com Konoha. Não temos mais fundos para compensá-los. Então, por favor, voltem. Ebis ficou atônito e olhou para o terceiro Kazekage que franziu a testa. O Kazekage imediatamente questionou Hanzo. Você acha que Tsunagakuri é composta de tolos? Iwagakuri e Konoha estavam se controlando mutuamente. Você assinou um tratado com Konoha? Hanzo zombou. Iwagakuri foi emboscada por Komogakuri e Noki retirou suas tropas para defendê-la. Enquanto você lutava comigo, Konoha conquistou a Megakuri. O que você acha? O terceiro Kazekage congelou, rangendo os dentes em seguida. Seus olhos ardiam de raiva. Maldita Konoha e suas táticas traiçoeiras. O rosto de Tio escureceu. Ela havia sacrificado 7 esquadrões de 10 soldados de elite para repelir Hanzo, apenas para Konoha levar o prêmio? Você realmente não tem mais nada a pagar? O terceiro Kazekage cerrou os punhos, relutante em aceitar isso. Hanzo deu de ombros. Se quiser, posso lhe mostrar os registros financeiros de Megakuri. Veja se ainda há algum dinheiro na cidade. O terceiro Kazekage estremeceu. Ebis deu um passo à frente para apoiá-lo. Kazekage-sama, isto. O terceiro Kazekage bufou. Recuar. Retornem primeiro à vila, depois declarem guerra a Konoha. Condenaremos a Konoha por roubar os frutos do nosso trabalho e exigiremos pesadas reparações. Ele sabia que a Megakuri era um país pequeno. As reparações que pagaram a uma única nação deviam tê-los exaurido completamente. A cidade provavelmente estava vazia agora. Isso significava que aquela batalha tinha sido em vão. Ao pensar nisso, o terceiro Kazekage tossiu sangue de raiva. Tio rapidamente tentou consolá-lo. Kazekage-sama, por favor, acalme-se. O Kazekage acenou com a mão, respirou fundo e liderou as tropas de volta a Tsunagakuri. Eles declarariam guerra, mas primeiro precisavam se reagrupar. Enquanto eles se afastavam, Hanzo observou suas figuras e zombou. De que adianta me bater se vocês não vão levar nada? Mas aquele garoto, ele é esperto. Nos portões de Konoha, Uchiha Ryun espirrou de repente. Atim! Isso imediatamente chamou a atenção de Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura e outros.
Quem está falando de mim pelas costas? Uchiha Ryun esfregou o nariz. Hiruzen deu uma risadinha. Aquele espirro foi tão repentino quanto um trovão. Ele então olhou para Uchiha Ryun. Danzo permaneceu em silêncio, de olhos fechados, parado atrás de Hiruzen sem sequer olhar para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun coçou a cabeça sem jeito. Okage-sama, peguei um resfriado ontem à noite. Hiruzen assentiu com a cabeça, deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro dele, ajeitando a gola da camisa. Você trabalhou duro. Cuide da sua saúde. Uchiha Ryun ficou surpreso, mas logo em seguida fez uma saudação militar. Lutar pela nação é o dever de todo shinobi. Okage-sama, é isso que nós, como aldeões, devemos fazer. Ele não mencionou os Uchiha, mas se referiu a Konoha como um todo, demonstrando seu apoio à vila. Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Esse garoto era interessante, diferente dos outros Uchiha. A maioria dos Uchihas era ostensiva em relação ao orgulho do clã, arrogantes a ponto de irritar. Embora não tivessem mais intenções, sua atitude incomodava muitos aldeões. Mas Uchiha Ryun era humilde, sabia quando se conter e era inteligente o suficiente para esconder sua astúcia. Hiruzen assentiu com a cabeça e se virou para a frente do grupo. Heróis de Konoha, sejam bem-vindos de volta. Ele sorriu para o shinobi. Cool. Finalmente em casa. Vida longa Okage. Aplausos irromperam. Ao ver isso, Hiruzen sentiu uma alegria imensa. Com essa vitória sua posição estava assegurada. Foi um grande triunfo. Após um discurso pós-guerra todos começaram a voltar para casa. Uchiha Ryun, no entanto, foi até o clã Senju para informar os Uzumaki Mito sobre seu retorno em segurança. Inicialmente Uchiha Kiyoshi seguiu Uchiha Ryun com a intenção de levá-lo de volta ao distrito Uchiha. Mas ao ver Uchiha Ryun caminhando lado a lado com Tsunade, rindo e conversando enquanto se dirigiam para o complexo Senju, ele hesitou. Por fim, ele permaneceu em silêncio e caminhou em direção ao distrito Uchiha. Seu único pensamento era fazer com que o clã Uchiha soubesse sobre o gênio de Uchiha Ryun. Capítulo 26. Visitando o mito. Tsunade ergueu delicadamente a mão e bateu com os nós dos dedos no antigo e pesado portão do complexo do clã Senju. Após um instante, uma voz veio de dentro do pátio. Quem é? A voz soava um tanto baixa como se carregasse um traço de cansaço, mas também transmitindo levemente uma sensação de calor. Tsunade não pôde deixar de fazer uma pequena pausa, pensando consigo mesma. Será que há visitas em casa? Essa voz parece ser de uma mulher de meia idade. Nesse instante, outra voz familiar se pronunciou de repente. São o pequeno Suna e o pequeno Ryun. Ao ouvir essa voz, o rosto de Tsunade se iluminou instantaneamente de alegria. Ela respondeu rapidamente, vovó, somos nós. Antes que ela terminasse de falar, o portão se abriu lentamente, revelando o rosto gentil de Uzumaki Mito. Uzumaki Mito viu imediatamente Tsunade e Uchiha Ryun parados em segurança do lado de fora do portão. Seu coração, antes preocupado, relaxou instantaneamente e ela não pôde deixar de sorrir de felicidade. Esta manhã ouvi pegas piando sem parar nos galhos. Fiquei pensando que coisa boa poderia acontecer. Quem diria que era porque meus pequenos Suna e Ryun voltaram sãos e salvos da guerra. Enquanto falava, Uzumaki Mito olhou para Tsunade e Uchiha Ryun com um sorriso radiante, o olhar repleto do carinho e da afeição de uma avó por seus amados netos. Uchiha Ryun cumprimentou Uzumaki Mito respeitosamente, Senhora Mito. Mas assim que ele falou, Uzumaki Mito franziu levemente a testa, fingindo estar chateada. Eu não disse para você me chamar de vovó? Ao ouvir isso, Uchiha Ryun enrijeceu um pouco e tossiu levemente, dizendo, vovó. Embora sua voz fosse suave, carregava um toque de reverência e carinho. De pé por perto, Uzumaki Mito não conseguiu conter uma risadinha. Ela estendeu a mão esquerda para segurar Uchiha Ryun e a direita para segurar Tsunade, conduzindo-os lentamente para dentro do complexo do clã. Após entrarem no complexo, Uchiha Ryun e Tsunade olharam ao redor com curiosidade. Viram uma multidão agitada de centenas de membros do clã Uzumaki ocupados com suas próprias tarefas. Todas elas tinham cabelos ruivos brilhantes, tão chamativos quanto chamas. Uchiha Ryun não pôde evitar inspirar profundamente, pensando consigo mesmo maravilhado. Esses membros do clã Uzumaki realmente possuem reservas de chakra tão enormes. Seu olhar percorreu a multidão, percebendo que até mesmo uma jovem entre eles tinha um nível de chakra apenas ligeiramente inferior ao seu. Ele tinha que admitir, o clã Uzumaki realmente fazia jus à sua reputação. Enquanto os dois observavam os arredores, uma pequena figura surgiu de repente como uma flecha, lançando-se sobre Uchiha Ryun e agarrando-o firmemente pela perna. Uchiha Ryun parou de repente, olhando para baixo para ver o pequeno Nagato. Ele sorriu levemente e disse suavemente, é o pequeno Nagato. Enquanto falava, acariciou gentilmente a cabeça de Nagato. Uzumaki Nagato olhou para Uchiha Ryun com um largo sorriso, os olhos brilhando de entusiasmo e felicidade. Desde que chegara à Vila da Folha, ele percebera pela primeira vez que o céu nem sempre estava nublado e chuvoso, e que existiam tantas comidas deliciosas no mundo. Pensando nisso, Nagato não pôde evitar engolir em seco. Uzumaki Mito, que observava a cena em silêncio, sorriu ainda mais radiante diante da cena comovente. Seu carinho e admiração por Uchiha Ryun aumentaram ainda mais. Assim que todos estavam imersos nessa atmosfera alegre e harmoniosa, ouviu-se repentinamente uma batida rápida no portão, acompanhada de um grito alto. Vovó, vovó, voltei, seu querido neto voltou.
Os lábios de Uzumaki Mito se curvaram em um sorriso gentil. Originalmente, ela estava prestes a se levantar e abrir a porta para Navaki pessoalmente, mas naquele momento, Uchiha Ryun, segurando o pequeno Nagato nos braços, caminhou rapidamente em direção ao portão. Com um rangido, a porta se abriu lentamente. Do lado de fora, Senju Navaki imediatamente abriu um sorriso simples e radiante. Sem nem mesmo ver quem estava ali, ele abriu os braços e se lançou para frente, abraçando a pessoa à sua frente com força, murmurando: "Vovó, hehe, seu neto estava com tanta saudade." Contudo, no instante seguinte, ao ouvir uma tosse familiar, ele ergueu os olhos. Esse olhar o fez congelar. A pessoa à sua frente não era sua amada avó, mas sim um divertido Uchiha Ryun. Ao perceber seu erro, Senju Navaki rapidamente soltou-o, endireitou-se e curvou-se respeitosamente, dizendo: "Comandante." Uchiha Ryun sorriu e acenou com a mão, dizendo suavemente: "A guerra acabou. De agora em diante, podem me chamar apenas de Ryun. Esta é a sua casa, não precisam de tanta formalidade." Com isso, ele sorriu ironicamente para si mesmo, pensando em como quase parecia que Navaki era o convidado ali. No momento em que Uchiha Ryun estava prestes a fechar o portão, ele avistou repentinamente mais duas figuras se aproximando à distância. Um olhar mais atento revelou um homem de cabelos brancos carregando presentes e um homem de cabelos negros e um pouco magro. Esses dois eram ninguém menos que Jiraiya e Orochimaru. Eles tinham vindo ao clã Senju especificamente para visitar Lady Mito, mas não esperavam encontrar Uchiha Ryun ali. Após trocarem um olhar, Jiraiya e Orochimaru hesitaram por um instante, mas finalmente empurraram o portão de madeira e entraram no pátio. Quando os olhos de Jiraiya pousaram na criança que dormia tranquilamente nos braços de Uchiha Ryun, seu coração estremeceu subitamente. Involuntariamente, a misteriosa profecia do grande sábio sapo passou por sua mente. Ele teria um discípulo com o potencial de abalar todo o mundo ninja. Enquanto olhava fixamente para aquela criança, especialmente para aqueles olhos profundos e brilhantes, uma indescritível sensação de familiaridade o invadiu. Por algum motivo, Jiraiya sentiu uma conexão inexplicável com aquela criança, como se estivessem destinados a se encontrar. Incapaz de resistir, estendeu a mão direita e acariciou suavemente a cabecinha de Nagato. Nagato ergueu os olhos, surpreso, para o estranho de cabelos brancos e rosto bondoso. Contudo, num instante, Nagato sentiu o calor e a gentileza emanando da mão do homem. Uma confiança inexplicável o fez parar de resistir, permitindo que Jiraiya acariciasse suavemente sua cabeça. Estranhamente, ter a cabeça acariciada dessa forma deu a Nagato uma sensação de conforto e segurança sem precedentes. De pé ali perto, Uchiha Ryun não pôde deixar de esboçar um leve sorriso. Como esperado, mesmo nesta linha temporal completamente diferente, o vínculo entre mestre e discípulo da história original permanecia profundo e inquebrável. Com esse pensamento, Uchiha Ryun entregou cuidadosamente Nagato a Jiraiya, sorrindo enquanto o apresentava: "Lorde Jiraiya, por favor, segure-o. O nome desta criança é Uzumaki Nagato." Dito isso, ele se virou e caminhou para dentro da casa, deixando Jiraiya segurando Nagato em silêncio. Uma atmosfera estranha, porém reconfortante, pairava entre os dois. Capítulo 27. Uchiha Hirotomo. Em contraste com o complexo Senju, dentro do território do clã Uchiha, o líder do clã, Uchiha Hirotomo, estava sentado de pernas cruzadas no chão, ouvindo o relatório de Uchiha Kiyoshi. Quando ouviu que o comandante-geral desta batalha era nominalmente Tsunade, mas na verdade Uchiha Ryun, do clã Uchiha, seus olhos brilharam. Ele olhou para o filho de 6 anos, sentado rigidamente ereto ao seu lado. Suspirou. Seu filho Fugaku era excelente em todos os sentidos, mas essa postura excessivamente séria era realmente preocupante. Uchiha Hirotomo não dispensou Uchiha Kiyoshi. Em vez disso, dirigiu-se ao Uchiha Fugaku, que estava à sua frente, e perguntou: "O que você acha disso?" Uchiha Fugaku curvou-se levemente e disse: "Acho que Uchiha Ryun fez a coisa certa. No momento, nosso clã Uchiha está em uma posição precária. Devemos nos manter discretos e nos recuperar." A expressão de Uchiha Hirotomo escureceu. Ele deu um tapa na cara de Fugaku. Fugaku ficou atônito. Olhou para o pai confuso, com os olhos perguntando: "Eu estava errado?" Uchiha Hirotomo bufou friamente. "Então deixe-me perguntar, por que Uchiha Ryun abriu mão do crédito?" Uchiha Hirotomo era o mais inteligente e forte do clã Uchiha. O motivo pelo qual questionou seu filho dessa forma foi para testar seu discernimento. Uchiha Fugaku hesitou, porque ele não queria chamar a atenção. Desta vez, Fugaku estava parcialmente certo. Uchiha Hirotomo assentiu. Uchiha Hirotomo perguntou novamente, a atenção de quem ele não queria atrair. Ele fechou os olhos, sabendo que seu filho, por mais inteligente que fosse, não adivinharia a resposta. Provavelmente, apenas os líderes de clã de cada família seriam capazes de descobrir. Se Fugaku conseguisse responder, isso provaria que ele tinha a mentalidade de um líder de clã. Uchiha Fugaku ponderou e finalmente disse: "Ele não queria chamar nossa atenção, porque os membros do clã Uchiha." Sua voz foi diminuindo, e Uchiha Hirotomo completou a frase por ele. "Porque ninguém no clã Uchiha o apoia, o trata bem, e até o insultam e o maltratam." Uchiha Hirotomo abriu os olhos. Suas pupilas se transformaram em Sharingan de 3 Tomoe, e uma pressão gélida emanou dele. "Pai." Uchiha Fugaku quase foi arremessado para trás, agarrando-se firmemente ao tatame para não ser levado pela correnteza. Uchiha Kiyoshi também estava encharcado de suor frio. Uchiha Hirotomo fechou os olhos novamente, e a pressão desapareceu como se nada tivesse acontecido. Fugaku, sua resposta foi incompleta.
Além do que você disse, há mais um ponto crucial. Fugaku olhou para o pai. Sabia que ele explicaria. E de fato, após apenas 2 segundos, Uchiha Hirotomo sorriu e disse. Por outro lado, ele não queria chamar a atenção dos superiores de Konoha. Às vezes, se destacar atrai problemas, especialmente quando seu sobrenome é Uchiha. Fugaku congelou. O sobrenome Uchiha? Ele tinha ouvido dizer que Uchiha Ryun havia espancado o filho do patriarca, Uchiha Yamazaki. Naquela época, Ryun claramente não se importava com o nome Uchiha. Ele não acreditava que Uchiha Ryun se importasse com seu sobrenome. Mal sabia ele que se Ryun estivesse ali começaria a suar frio. Uchiha Hirotomo, o líder do clã, era de fato perspicaz, ele havia adivinhado os pensamentos de Ryun quase perfeitamente. Mas ao ver a confusão do filho, Uchiha Hirotomo suspirou novamente. Então, virou-se para Uchiha Kiyoshi. Kiyoshi, obrigado pelo seu trabalho árduo. À noite traga Uchiha Ryun de volta ao clã. Diga a ele que quero conversar. Uchiha Kiyoshi aceitou a ordem e saiu da residência do líder do clã. Uchiha Hirotomo saiu e olhou para o céu pensando. Uchiha Ryun, você pode mudar o destino do nosso clã? Então, sem que ninguém percebesse, seu Sharingan de 3 tomou e desapareceu, transformando-se em um padrão que lembrava 3 pétalas de flor de ameixa. Se Uchiha Ryun visse isso, provavelmente se recusaria a vir. Droga, o Manjeki Sharingan? Quem ousaria enfrentar isso? Mas no instante seus olhos voltaram a ficar negros, sem mostrar mais nenhuma mudança. Ele retornou para dentro para descansar, preparando-se para sua conversa com Uchiha Ryun mais tarde. Ele precisava conservar energia para poder falar com clareza quando chegasse a hora. Enquanto isso, no complexo Senju, Uchiha Ryun não só recebeu cuidados de Uzumaki Mito, como também teve Tsunade segurando seu braço com ousadia enquanto o guiava pelo pátio. Seu braço estava pressionado entre 2 almofadas macias, e o calor e a ternura fizeram seu rosto corar levemente. Jiraiya estava discutindo as guerras do mundo ninja e o conceito de um salvador com Nagato, chegando a ensinar-lhe alguns golpes de ninjutsu de nível C para autodefesa. Nagato aprendeu rapidamente, o que agradou muito a Jiraiya. Enquanto isso, Orochimaru perguntava a Uzumaki Mito sobre técnicas de selamento. Observando Tsunade e o clã Uchiha à distância, Uzumaki Mito sentiu-se mais segura e compartilhou muito do seu conhecimento com Orochimaru. A visita foi proveitosa para todos, com anfitriões e convidados satisfeitos. No entanto, Uchiha Ryun precisava retornar ao clã Uchiha. Afinal, como Uchiha, permanecer no complexo Senju causaria problemas para Tsunade. Eles não eram casados, nem mesmo namoravam oficialmente, então Ryun se preparou para partir. Quando estava prestes a ir embora, Tsunade o chamou. Ryun parou e se virou. De repente, uma figura graciosa correu em sua direção e o abraçou por trás, pressionando aquelas curvas macias contra ele. Os olhos de Ryun se arregalaram em choque. Lady Tsunade. Eu? Antes que ele pudesse terminar, Tsunade falou primeiro. Ryun, obrigada. Sem você, nosso clã Senju poderia ter perdido muitas vidas. Embora o clã Senju tivesse se integrado à vida civil, seu shinobi de elite, sua força essencial, ainda estavam vivos. Essas pessoas eram a família de Tsunade, e perder mesmo um deles a devastaria. Sob a liderança de Uchiha Ryun, as forças Senju quase não sofreram baixas. Embora mais de 100 tivessem ficado gravemente feridos, todos conseguiram se recuperar. Tsunade ficou profundamente grata a Ryun. Talvez ela não tenha percebido quanto suas ações afetaram um homem adulto. Uchiha Ryun ficou atônito por um momento, depois sorriu. Lady Tsunade, era meu dever. Tsunade soltou, inflou as bochechas e bufou. De agora em diante, me chamem apenas de Tsunade, ou como a vovó faz, pequena Suna. Lady Tsunade me faz parecer velha. Uchiha Ryun piscou e sorriu de canto. Muito bem, Sunazinha. Tsunade ficou surpresa. Que tipo de apelido é esse? Mas balançou a cabeça. Ryun, está ficando tarde. É melhor você ir antes que as patrulhas comecem. Uchiha Ryun acenou com a cabeça e se despediu com um aceno de mão, deixando o complexo Senju. Tsunade o observou até que sua figura desaparecesse. Então se virou com um toque de tristeza, apenas para encontrar Uzumaki Mito sorrindo para ela com um olhar cúmplice. O rosto de Tsunade ficou vermelho, mas Uzumaki Mito não disse nada, simplesmente a guiando de volta para dentro. Em outros lugares, na entrada do território do clã Uchiha, Uchiha Kiyoshi apareceu de repente. Ele curvou-se diante de Uchiha Ryun e disse respeitosamente, Lord Ryun, o líder do clã solicita sua presença. Capítulo 28. Liberação do fogo. Grande aniquilação do fogo. Uchiha Ryun olhou para Uchiha Kiyoshi, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. No entanto, percebeu que o rosto de Uchiha Kiyoshi estava rígido, sem demonstrar qualquer emoção. Uchiha Ryun suspirou. Mostre o caminho. Sim, respondeu Uchiha Kiyoshi. Em seguida, abriu o portão do clã e guiou Uchiha Ryun para dentro. Embora Uchiha Ryun ainda não tivesse explorado as terras do clã Uchiha e estivesse um tanto curioso, ele estava sendo convocado pelo chefe do clã para negociações. Então não podia se dar ao luxo de perder sua postura imponente. Assim, Uchiha Ryun manteve o olhar fixo à frente, sem dar atenção aos olhares e murmúrios dos membros do clã ao redor. A maioria dos membros do clã Uchiha estava interessada em Uchiha Ryun, pois rumores haviam se espalhado em segredo de que ele era o verdadeiro comandante da guerra no País da Chuva. No entanto, esses eram apenas rumores não confirmados. Caso contrário, por que o chefe do clã e o Hokage não mencionariam isso? Uchiha Ryun suspirou. Ele esperava esse tipo de reação daquelas pessoas.
Mas ele não era alguém que se deixava ser observado sem cerimônia. Então, ele bufou friamente e concentrou chakra na mão. Liberação de magnetismo, grande véu de vento, jutsu criado por ele mesmo, sem classificação, bloqueou todos os olhares curiosos dos membros do clã. Uma cortina de vento e areia se formou, obstruindo a visão dos membros do clã Uchiha, tornando impossível para eles enxergarem Uchiha Ryun. As expressões da multidão mudaram. Liberação de magnetismo, um Kekkei Genkai. Combinado com o Sharingan de Uchiha Ryun, este era um gênio com 2 Kekkei Genkais. Os olhos dos membros do clã Uchiha já não estavam cheios de curiosidade, mas sim de choque e excitação. Embora fossem um clã que reverenciava a força, também valorizavam a honra acima de tudo. Agora que um gênio com dupla Kekkei Genkai havia surgido no clã, ele sem dúvida se tornaria o membro mais estimado do clã. Se o gênio não quisesse ser encarado, eles iriam embora. Afinal, ele ainda era um Uchiha, saber disso já bastava. Num instante, todos os ninjas se dispersaram. Os membros do clã Uchiha não tinham nada além de respeito por gênios e indivíduos fortes. Uchiha Ryun ergueu uma sobrancelha. Afinal, esse clã Uchiha não era tão ruim assim. Seguindo as instruções de Uchiha Kiyoshi, Uchiha Ryun logo chegou à residência do chefe do clã, Uchiha Hirotomo. Uchiha Ryun bateu à porta, mas não houve resposta de Uchiha Hirotomo. Uchiha Ryun franziu a testa e bateu novamente. Ainda sem resposta. Ele deu um sorriso frio. HMPH, tentando me intimidar? Ótimo, então vou virar a mesa. Uchiha Ryun disse, Kiyoshi, saia da frente. Uchiha Kiyoshi congelou, sem saber o que Uchiha Ryun pretendia fazer. Então ele viu Uchiha Ryun bater palmas, respirar fundo e exalar uma rajada de chamas escaldantes. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Uchiha Hirotomo não conseguiu mais manter a calma. Seus olhos se arregalaram enquanto ele formava selos de mão. Liberação de água, parede de água. Liberação de água, jutsu prisão de água. A parede de água conteve a grande aniquilação de fogo por 2 segundos. Durante esses 2 segundos, a prisão de água envolveu a casa. Finalmente a prisão de água e a grande aniquilação de fogo colidiram, anulando-se mutuamente. Em meio ao vapor branco e denso, uma figura emergiu lentamente, com o corpo inteiro vermelho. Não era preciso perguntar, era por causa do vapor escaldante. Os olhos de Uchiha Kiyoshi se arregalaram, seus lábios se contraindo enquanto olhava para Uchiha Ryun. Que diabos? Você simplesmente começa uma briga usando ninjutsu? Uchiha Hirotomo saiu com uma expressão sombria. Ele só queria deixar Uchiha Ryun esperando um pouco, mas esse cara lançou um jutsu sem mais nem menos. Isso foi longe demais. Uchiha Ryun, no entanto, esboçou um leve sorriso. Saudações, chefe do clã. Uchiha Hirotomo relaxou a testa. Ryun, você está aqui. Por favor, entre. Ele gesticulou em direção à sua casa. Uchiha Ryun não se mexeu. Ele simplesmente sorriu para o prédio. Uchiha Hirotomo coçou a cabeça. Nenhum dos dois se mexeu. Finalmente ele lançou um olhar para Uchiha Kiyoshi. Uchiha Kiyoshi entendeu imediatamente saindo do pátio, fechando o portão e ficando de guarda do lado de fora para observar os arredores. Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun sentaram-se ao redor da mesa de pedra no pátio. Nenhum dos dois falou primeiro, pois aquilo era um teste para ver quem cederia primeiro. Uchiha Hirotomo observou a aparência e o comportamento de Uchiha Ryun, prendendo a respiração internamente. Sua aparência lembrava um pouco aquela pessoa, enquanto seu temperamento era mais parecido com o de Uchiha Izuna, elegante e sábio. Como se tudo fizesse parte de um grande cálculo. Ele não conseguia entender por que a aparência de Uchiha Ryun era tão semelhante à daquela pessoa, enquanto sua personalidade se assemelhava à de Lord Izuna. Vou ter que verificar os registros do clã mais tarde. Esse garoto é extraordinário. Enquanto isso, Uchiha Ryun estudava a aparência de Uchiha Hirotomo. Ele notou que este lembrava um pouco Uchiha Itachi, com 2 olheiras pronunciadas e cabelos lisos caindo de cada lado do rosto. A diferença era que os olhos de Uchiha Hirotomo ainda brilhavam, ao contrário de Uchiha Itachi, que desde jovem estavam sem vida. Após um longo silêncio, Uchiha Hirotomo suspirou. De fato, os heróis surgem da juventude. Ryun, gostaria de saber se você teria interesse em se tornar um ancião do clã. Uchiha Ryun permaneceu em silêncio, sem responder imediatamente. Ele estava ponderando os prós e os contras. Uchiha Hirotomo não o pressionou. Ele acreditava que Uchiha Ryun concordaria. O clã Uchiha precisava de um indivíduo inteligente. Seu próprio tempo era limitado e uma vez que morresse, muitos voltariam suas atenções para o clã Uchiha. Após muita reflexão, Uchiha Ryun considerou as implicações. Tornar-se um ancião significava que a sobrevivência do clã Uchiha estaria ligada a ele, uma responsabilidade. Mas como ancião, ele teria acesso à rede de inteligência do clã. Informação é tudo. Quanto mais cedo eu souber os planos do inimigo, mais rápido poderei neutralizá-los. Outro ponto era que os membros do clã Uchiha eram diretos. Embora um tanto arrogantes, jamais conspirariam contra os seus. Ameaças futuras como Danzo Shimura e Hiruzen Sarutobi eram inevitáveis. Confiar apenas em si mesmo não seria suficiente para superá-las. Portanto, ele precisava do poder do clã e de autoridade real. Quanto a Fugaku, ele era competente em manter a estabilidade, mas lhe faltava ambição. Em uma vila como Konoha sem ambição, só restava esperar para ser devorado ou escravizado. Com isso em mente, Uchiha Ryun respirou fundo. Aceito, mas tenho uma condição. Se o chefe do clã recusar, só me restará permanecer neutro. Uchiha Hirotomo estava secretamente satisfeito.
Seu objetivo era vincular Uchiha Ryun ao clã Uchiha, então oferecer o cargo de ancião era apenas um teste. Se isso não fosse suficiente, ele poderia adoçar ainda mais a proposta. Ryun, fale à vontade. Como chefe do clã, eu concordo, disse Uchiha Hirotomo com um sorriso. Uchiha Ryun assentiu. Entregue-me a rede de inteligência do clã Uchiha. Se algo acontecer, eu preciso ser o primeiro a saber. Uchiha Hirotomo assentiu. Sem problemas. Como ancião, você já tem o direito de acessar informações. Chefe do clã, não estou falando do direito de acesso à informação. Refiro-me ao controle da rede de inteligência, disse Uchiha Ryun com um leve sorriso. Uchiha Hirotomo ficou em silêncio. Ele havia evitado o assunto deliberadamente antes porque sabia o quão crucial era. Mas pela atitude de Uchiha Ryun, ele percebeu que a evasão não funcionaria. Tudo bem. Desta vez, Uchiha Hirotomo não se esquivou da questão, pois viu os olhos de Uchiha Ryun se transformarem no Sharingan de 3 Tomoe. Sharingan de 3 Tomoe ativado. Para fortalecer sua posição de negociação, seu talento, Uchiha Ryun forçou seu Sharingan ao nível de 3 Tomoe. Um jovem de 18 anos com o Sharingan de 3 Tomoe e o Kekkei Genkai de liberação magnética tinha garantia de se tornar uma potência de nível Kage se não morresse prematuramente. O que Uchiha Hirotomo poderia fazer? Obedecer, é claro. Capítulo 29. A origem do Uchiha Ryun. Uchiha Hirotomo concordou com as condições de Uchiha Ryun, um gênio de 18 anos com 3 Tomoe Sharingan e o Kekkei Genkai liberação de magnetismo, concordando em se tornar um ancião do clã. Era uma forma de estreitar seus laços. Quanto aos pedidos de Uchiha Ryun, ele optou por atender ao máximo possível. Era apenas a rede de inteligência, um assunto menor. No entanto, ele não esperava que as próximas palavras de Uchiha Ryun o fizessem suar frio. Chefe do clã, há mais uma coisa. Entregue-me o cargo de capitão da Polícia Militar de Konoha. Eu cuidarei da comunicação com os superiores da vila. Os olhos de Uchiha Ryun se fixaram em Uchiha Hirotomo, pois ele sabia que a Polícia Militar era a única autoridade do clã Uchiha. Uchiha Hirotomo hesitou. Abriu a boca, mas logo a fechou novamente, baixando a cabeça pensativo. A polícia militar sempre foi herdada pelo chefe do clã, permitindo-lhe controlar o clã e, ao mesmo tempo, interagir com os superiores. Mas agora, Uchiha Ryun estava claramente tentando tomar o poder do chefe do clã. Mesmo que os chefes de clã de cada família tivessem que comparecer às reuniões, ocupar o cargo de capitão da polícia militar lhes dava uma influência maior. Além disso, a polícia militar era a principal fonte de cargos oficiais para o clã Uchiha. Isso lhes permitia combater o crime e punir os infratores, tornando-se uma profissão altamente respeitável. Uchiha Ryun suspirou. Se o chefe do clã não concordar, então partirei imediatamente e não me envolverei mais nos assuntos do clã. Dito isso, levantou-se, pronto para sair. A implicação era clara. Se você não me der isso, então eu não aceitarei o cargo de ancião. E o que quer que aconteça com o clã Uchiha depois disso não terá nada a ver comigo. Espere, Ryun. Quero saber por que você quer assumir o comando da polícia militar. É para dividir o poder da família principal? Uchiha Hirotomo encarou Uchiha Ryun atentamente, tentando avaliar qualquer reação emocional. Mas ele ficou desapontado. Uchiha Ryun permaneceu inexpressivo, sentado ereto, enquanto respondia. Deixe-me perguntar uma coisa. Qual é a atitude dos aldeões em relação aos Uchiha? O rosto de Uchiha Hirotomo escureceu. Por causa da polícia militar, quantos membros do clã haviam sido tratados com falso respeito pelos aldeões? Na superfície agiam obedientemente, mas pelas costas os amaldiçoavam, chamando-os de canalhas. Até mesmo os Uchiha da polícia militar haviam perdido o entusiasmo. Eles não se davam mais ao trabalho de se explicar e simplesmente prendiam as pessoas sem mais nem menos com expressões sombrias. Além disso, chefe do clã Hirotomo, você não acha que o poder às vezes pode ser uma faca de dois gumes? Como os de fora chamam a polícia militar? A polícia militar Uchiha. Ela praticamente se tornou a força particular do nosso clã. Você já parou para pensar em como superiores se sentem a respeito disso? Uchiha Ryun então apontou na direção do prédio do Hokage. O rosto de Uchiha Hirotomo escureceu ainda mais. Uchiha Ryun sabia que aquele era o golpe final. Chefe do clã, você deteve o poder por tanto tempo que quase se tornou seu escravo. Isso nublou seu julgamento. Após dizer isso, Uchiha Ryun silenciou, permanecendo sentado calmamente. Uchiha Hirotomo relembrou o passado. Era exatamente como Uchiha Ryun havia dito. Quando herdou a posição de chefe do clã e da polícia militar, ele não apenas detinha a autoridade do clã, mas também era um oficial de alta patente da vila, responsável por proteger os aldeões. Mas em certo momento a polícia militar começou a ser difamada. Os Uchiha passaram a ser retratados como tiranos que prendiam qualquer um de quem não gostassem. Ele havia relatado isso aos superiores, mas eles sempre diziam que resolveriam o problema, porém nada mudou. Sem querer abrir mão da autoridade da polícia militar, ele optou por continuar fazendo prisões em silêncio. Assim, a polícia militar tornou-se um departamento desprezado, e a reputação do clã Uchiha sofreu. Eles passaram de ser o maior clã nobre a uma família de valentões. Somente os Uchiha da polícia militar sabiam o quão frustrante isso era. Sua intenção original era proteger a segurança e os bens dos aldeões, mas foram insultados e taxados de opressores. Uchiha Hirotomo ergueu o olhar. Ryun, você tem como mudar isso? Uchiha Ryun recostou-se com confiança. 100%. Tenho absoluta confiança. Mas precisarei da cooperação do chefe do clã. Caso contrário, não posso garantir o sucesso.
Uchiha Hirotomo assentiu. Já que você está tão confiante, estou disposto a renunciar ao cargo de capitão da polícia militar. Amanhã, irei me encontrar com o Hokage. Uchiha Ryun balançou a cabeça. Agora, logo após o anoitecer é o melhor momento. Agora, você está com muita pressa. O Hokage já deve estar dormindo. Uchiha Hirotomo ficou atônito, sem conseguir acreditar. Chefe do clã, o que eu quero dizer é que a visita de hoje ao Hokage deve se concentrar em expressar o apoio total do clã Uchiha à sua administração. A mudança na polícia militar é apenas uma questão secundária. Você se esqueceu do orgulho Uchiha? Quer que nosso clã se curve? A expressão de Uchiha Hirotomo tornou-se furiosa. Ele jamais esperaria que a pessoa que admirava fosse assim. Uchiha Ryun sorriu levemente. Você precisa entender, o Hokage acabou de assumir o cargo. Sua base é instável. Não estamos nos curvando, estamos fazendo uma aposta. Há um ditado que diz, adicionar flores a um brocado não é tão bom quanto entregar carvão em tempo nevado. Se formos os primeiros a visitar o Hokage e declarar nosso apoio, você acredita que todos os rumores negativos sobre nós desaparecerão? Disse Uchiha Ryun com confiança. Mesmo que não desapareçam completamente, o Hokage se apresentará para limpar nosso nome. Uchiha Hirotomo ainda hesitava. Uchiha Ryun franziu a testa friamente. Chefe do clã, espero que entenda, estou fazendo isso pelo clã Uchiha. Se acha isso humilhante, então me dê também o cargo de chefe do clã. Garanto que o clã viverá com muito mais conforto, tanto dentro quanto fora da vila, em vez de ser ostracizado e caluniado como agora. Nesse momento, a voz de Uchiha Ryun tornou-se gélida enquanto ele encarava Uchiha Hirotomo. O rosto de Uchiha Hirotomo empalideceu. Por um instante, ele viu a sombra de Madara do período dos estados combatentes naquele olhar, repleto de desprezo e escárnio. Eu concordo, Ryun. Vamos agora. Uchiha Hirotomo agarrou a mão de Uchiha Ryun, pronto para partir. Uchiha Ryun puxou a mão de volta. Chefe do clã, você vai de mãos vazias? Uchiha Hirotomo congelou. Jurar lealdade não era o suficiente? Uchiha Ryun suspirou. Chefe do clã, escute. O Hokage tem um filho chamado Sarutobi Shinozuki, atualmente aluno da Academia Ninja. Dê a ele um conjunto de ferramentas ninja, de preferência feitas pelo clã Nekobaya. Uchiha Hirotomo assentiu com a cabeça. Ele estava começando a entender a lógica nas palavras de Uchiha Ryun. A compreensão que ele tinha da natureza humana era muito maior do que a sua. Os Uchiha eram todos guerreiros imprudentes. Esta foi a primeira vez que um verdadeiro estrategista apareceu entre eles. Dito isso, Uchiha Hirotomo invocou um pergaminho de invocação para o clã Nekobaya. Após uma breve conversa, um conjunto novinho em folha de ferramentas ninja juntamente com uma bolsa para armas, chegou em 10 minutos. Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun empurraram a porta e seguiram em direção ao complexo do clã Sarutobi. Enquanto isso, Hiruzen Sarutobi estava revisando documentos, informações coletadas pela Anbu sobre Uchiha Ryun. Uchiha Ryun, filho de Uchiha Ippo, neto de Uchiha Izuna, bisneto de Uchiha Tajima. Hiruzen exalou uma baforada de fumaça com os olhos penetrantes. Uchiha Izuna era uma figura lendária, um estrategista que diziam rivalizar com o segundo Hokage. Parecia que esse jovem havia herdado muito disso. Capítulo 30. Visitando o Hokage. Hiruzen Sarutobi fumava enquanto olhava o perfil de Uchiha Ryun. Ele sorriu e então largou o cigarro. Nesse instante, um membro do clã veio fazer um relatório. Relatório, Hokage-sama, o chefe do clã Uchiha trouxe um jovem para uma visita. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi ficou paralisado por um instante antes de se levantar. Você disse que o chefe do clã Uchiha está aqui. Ele pousou o cachimbo, endireitou a postura e franziu a testa. Por que eles fariam uma visita no meio da noite? Primeiro, acompanhe-os até o salão principal. Chegarei em breve. Após falar, Hiruzen rapidamente trocou de roupa e vestiu um kimono mais formal. Em seguida, ele se dirigiu ao salão principal. Lá dentro, Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun estavam sentados nos assentos reservados aos convidados. Intencionalmente ou não, eles haviam ocupado os primeiros lugares da lista de convidados. Hiruzen estreitou ligeiramente os olhos antes de rir gostosamente. A visita do chefe do clã Hirotomo às minhas terras do clã Sarutobi realmente honra meu humilde lar. Uchiha Hirotomo lançou um olhar para Uchiha Ryun. Após receber um aceno de cabeça, começou a proferir as palavras que haviam discutido anteriormente. Hokage-sama, o senhor me lisonjeia. Uchiha Hirotomo há muito tempo o admira e desejava visitá-lo. No entanto, a guerra nos manteve ocupados, e somente agora que as coisas se acalmaram pude trazer um membro do clã para prestar-lhe homenagem. As palavras de Uchiha Hirotomo eram bem elaboradas e lógicas. Hiruzen naturalmente percebeu a troca silenciosa entre Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun, mas não a mencionou. Algumas coisas é melhor deixar em silêncio. Chefe do clã Hirotomo, o que está dizendo? Eu também sou novo nesta posição. Esta é a minha primeira vez como Hokage e me falta experiência. Precisarei do apoio do clã Uchiha. Hiruzen sondou o terreno. Uchiha Hirotomo ficou momentaneamente atônito. Aquilo não fazia parte do roteiro ensaiado. Ele olhou para Uchiha Ryun, que se levantou e puxou Uchiha Hirotomo para que fizesse uma reverência em direção a Hiruzen. Hokage-sama, o senhor é humilde demais. O senhor é o Hokage, o líder supremo da vila. Somos nós, o clã Uchiha, que esperamos por sua orientação. Além disso, o clã Uchiha está disposto a apoiar integralmente todas as suas decisões. Uchiha Ryun não caiu na armadilha. Em vez disso, declarou diretamente a lealdade do clã Uchiha a Hiruzen.
Hiruzen ficou momentaneamente surpreso antes de seu rosto corar de excitação. Rapidamente ajudou o Uchiha Ryun e o Uchiha Hirotomo a se levantarem. Oh, por favor, levantem-se. Chefe do clã Hirotomo, Ryun, para que é isso? Os olhos de Hiruzen brilharam de alegria. Esta era uma excelente notícia. O clã mais forte de Konoha aliando-se a ele tornaria mais fácil lidar com os outros clãs. Alguém sirva chá aos nossos convidados. Onde estão os seus modos? Ele mesmo conduziu Hirotomo e Ryun de volta aos seus lugares. Os atendentes do Sarutobi apressaram-se a preparar o chá, afinal, eram convidados de honra. Enquanto Hiruzen acompanhava o Uchiha Ryun de volta, deu-lhe um tapinha no ombro com um sorriso significativo. O Uchiha Ryun também sorriu levemente. Quando Hiruzen estava prestes a retornar ao seu lugar, o Uchiha Ryun invocou uma bolsa de armas usando um pergaminho e a entregou a Hiruzen. Okage-sama, este é um estojo de armas completo, obtido através de uma troca com o clã Nekomata. Soubemos que seu filho mais velho se matriculou na Academia Ninja, então este é um pequeno gesto de nossa gratidão. Por favor, aceite-o. Hiruzen franziu a testa. Isso, não posso aceitar presentes seus. Vocês são meus convidados e eu é que devo recebê-los adequadamente. Por favor, leve isso de volta. O Uchiha Ryun prosseguiu. Okage-sama, o senhor travou uma batalha brilhante por Konoha. Nós apenas desejamos expressar nossa gratidão. Por favor, aceite-a. Hiruzen respondeu com firmeza. Proteger os aldeões é dever do Okage. O que é isso? Leve de volta. E empurrou o objeto para longe novamente. O Uchiha Ryun jogou sua última carta. A Okage-sama, está é a sinceridade do clã Uchiha. Podemos não ter muito, mas somos excelentes em armamento. Ao saber que o jovem mestre Shinozuki havia se alistado, preparamos o lote mais recente e melhor para ele testar. Isso também é o jovem mestre Shinozuki nos ajudando. Os olhos de Hiruzen se estreitaram enquanto ele estudava o Uchiha Ryun. Aquele jovem era astuto. Ele falava como se seu filho estivesse lhes fazendo um favor. Além disso, sua menção a armas abundantes e de alta qualidade insinuava possíveis acordos de fornecimento. Após um momento de reflexão, Hiruzen sorriu. Haha, então aceitarei isso em nome do meu filho. Obrigado, Ryun, e chefe do clã Hirotomo. O Uchiha Ryun acrescentou rapidamente. Okage-sama, por favor, não diga essas coisas. Acredito que o jovem mestre Shinozuki se tornará um pilar de Konoha, um grande shinobi. Essa bajulação fez Hiruzen rir gostosamente, dando tapinhas repetidos no ombro de Uchiha Ryun. Enquanto isso, Uchiha Hirotomo mergulhou em profunda reflexão, talvez Uchiha Ryun fosse mais adequado para ser o chefe do clã do que ele. Logo em seguida, os atendentes Sarutobi serviram chá a Hiruzen, o chefe do clã Uchiha, e a Uchiha Ryun. Assim que os três tomaram um gole, outro membro do clã Sarutobi entrou correndo, o mesmo que havia relatado o ocorrido mais cedo. Relatório, Okage-sama, lá fora. Ele parou ao ver Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun. Hiruzen franziu a testa. O chefe do clã Hirotomo e Ryun são nossos. Falem à vontade. Uchiha Ryun e Uchiha Hirotomo se levantaram e fizeram uma reverência. Hiruzen sorriu e fez um gesto para que se sentassem e ouvissem. Sim, Okage-sama, os líderes da aliança Ino Shikasho vieram nos visitar. Ele lançou um olhar para os dois Uchiha. Hiruzen ficou encantado. Anteriormente, o Ino Shikasho havia permanecido neutro, sem apoiá-lo nem se opor a ele. Agora, os três haviam se unido, provavelmente devido à influência de seu antigo camarada Kimichi Torifu. Hiruzen se levantou e dirigiu-se a Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun. Por favor, esperem aqui. Vou cumprimentar os três chefes de clã e, em seguida, poderemos discutir os assuntos juntos. Claro, respondeu Uchiha Hirotomo com um sorriso. Uchiha Ryun permaneceu sentado, tomando seu chá. Ele já esperava por isso. Os Ino Shikasho estavam ali para declarar sua posição. De qualquer forma, o clã Uchiha fora o primeiro a prometer apoio e, em termos de influência e força, detinha maior importância. Como esperado, pouco depois, os três chefes de clã entraram no salão com Hiruzen, conversando amigavelmente. Uchiha Hirotomo inspirou profundamente ao vê-los. Akimichi Torifu, o membro da guarda do segundo Okage, junto com Yamanaka Komokai e Nara Lumin, os atuais líderes do Ino Shikasho. Ele lançou um olhar para Uchiha Ryun, que permaneceu impassível, continuando a beber seu chá. Não era de admirar que esse cara tivesse insistido em passar a noite ali. Hiruzen apresentou o Ino Shikasho. Esqueci de mencionar, esta noite é realmente uma noite de sorte. O chefe do clã Uchiha e um talentoso membro do clã também vieram nos visitar. Isso foi proposital, para testar as reações de ambos os lados. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.